Estamos de volta ao vivo aqui na TV Guarapari, hoje com uma entrevista ao candidato ao governo pelo PCB, Mauro Ribeiro. Lembrando que na próxima quinta-feira nós teremos aqui o entrevistado, o candidato ao Senado Federal, Rafael Furtado, do PSTU. E aí, na próxima segunda-feira, dia 1º de setembro, será a vez do candidato Paulo Artung, do PMDB, apesar de que esse foi o único candidato que não participou das reuniões de preparação para a série de entrevistas e que até agora não confirmou nem desconfirmou a sua participação. Tem uma expectativa em relação à participação do candidato Paulo Artung. Seria muito ruim para o eleitor de Guarapari não ter a presença de um dos candidatos aqui. E você pode acompanhar essas entrevistas que estão sendo feitas aqui amanhã. Perdi uma parte, quero rever. Você pode rever no próprio Século Diário, acessando www.seculodiario.com. Até o final da tarde nós vamos ter os links dos blocos para que você possa rever, assistir uma parte, ou quem não assistiu e ficou sabendo, assistir lá no Século Diário. Agora, nesse último bloco, são as perguntas que foram feitas de candidato para candidato. Na verdade, você teria que ter 4 perguntas aqui. Como o candidato Paulo Artung não participou do processo, não tem uma pergunta do Paulo Artung para você, mas tem dos outros candidatos. Perfeito. Você pode escolher uma delas aqui para responder. A pergunta feita pelos candidatos ao governo do Estado. Nós já tivemos aqui a participação do candidato do PT, o Roberto Carlos, participou junto com a gente já no primeiro programa. Esse é o segundo programa dentro da série de entrevistas a candidatos ao governo. Já tivemos também a entrevista com a candidata ao Senado, Rose de Freitas. E vamos lá, essa pergunta é de Renato Casagrande. Para você, Mauro. Vamos ver o que o Casagrande quer saber de você aqui. Bom, é sobre trânsito, Mauro. Pergunta do Casagrande, ele pergunta: candidato, o alto índice de acidentes de trânsito é uma grande preocupação do capixaba e do nosso governo, no caso Renato dizendo, Casagrande. Temos feito muitos investimentos em educação para o trânsito, sinalização, fiscalização, obras e equipamentos para garantir maior segurança a motoristas e pedestres. Só no programa Juntos pela Vida, coordenado pelo Detran, já investimos 76 milhões de reais. Outros 17 milhões de reais foram aplicados em aquisição de viaturas e motos e outros equipamentos como bafômetros. Destinamos ainda cerca de 28 milhões para sinalização viária em diversos municípios e estamos colocando em prática nosso plano cicloviário, além do plano de mobilidade metropolitana e da parceria para a elaboração de planos regionais de mobilidade urbana, como o de Guarapari, que está quase pronto. Qual que é o seu projeto para minimizar esse grave problema? Perguntou o Renato Casagrande. Mais uma vez, eu até não vou censurar demais essas ações que ele fez, porque são ações pontuais que precisam ser feitas de fato, sinalização, ampliação de via e tal. Mas continuam combatendo os efeitos e não as causas, porque o trânsito também tem o seu lado que é extremamente cultural. Você tem que educar o motorista. O motorista tem que sair de um centro de formação e ele tem que ir para a pista não só sabendo que ele vai ser multado, não. Aquilo ali são regras para a vida dele e para a vida de terceiros. Então, é um processo também de educação, não é somente de aplicação de ampliação de radares, de sinalização, não passa muito por esse aspecto. Em relação ao plano de mobilidade que ele propõe para o Estado e para os municípios, eu entendo que todo plano de mobilidade que tem que ser feito para uma cidade tem que envolver uma discussão política e com a população, porque o caso específico da região metropolitana da Grande Vitória é que estão se implantando várias políticas de mobilidade, como ciclovias, bicicleta de aluguel, o BRT, que é o corredor exclusivo para ônibus, e não foi feito um plano diretor de transporte, não foi feita pesquisa de origem e destino, que essas pesquisas determinam como a cidade está se deslocando. Por exemplo, o último PDTU indicava que 37% da população anda a pé. Então, quer dizer, você possibilita
mais veículos, ou você quer dar mais mobilidade por ônibus, mas por outro lado, você esquece de outros aspectos. Esse plano de mobilidade, esse PDTU é de 97, foi atualizado em 2006. Você imagina que nós estamos em 2014 e não tem um PDTU novo, atualizado com as reais necessidades. A cidade está crescendo. Quem vai em Vitória hoje vê o município da Serra em franco crescimento. Cariacica hoje está com vetor de crescimento também, pequeno, mas tem um vetor de crescimento. Então, quer dizer, a cidade está se movimentando. Essa ligação, como a gente chama do adensamento, né, e da... agora me fugiu a palavra. Mas as cidades vão se fundindo, né, nas suas divisas, e isso não é observado pelos aspectos técnicos que estão levando esses projetos para a prancheta e que eu acredito que muitos deles não vão ser implantados. Bom, agora nós vamos passar para as perguntas também dos convidados, e nesse bloco o Antonino Campos, que é do jornal Hora da Gente, que está aqui junto conosco, faz a primeira pergunta. Bom, Mauro, agora nós vamos localizar um pouco dentro de Guarapari. Então eu gostaria de fazer duas perguntas, ou talvez até depois a terceira, mas duas perguntas numa só. A cidade, ela vive de turismo, certo? Sim. E nós temos um outro problema, além do turismo, né? Porque nós precisamos, a cidade precisa fazer um planejamento estratégico do turismo e tal, mas ela precisa do apoio do governo para ela poder também alavancar isso, e também na questão de planejamento e tudo, na questão do turismo. Agora, nós temos um grande desafio. A população de Guarapari sofre demais com o pedágio. Nós pagamos R$ 7,20 cada vez que a gente passa no pedágio aqui. O pedágio da Grande Vitória, pela mobilização que foi feita, o Renato Casagrande disse que não volta mais. E que ele ia rever aqui as condições desse pedágio. O que você poderia, como governador, fazer para o turismo de Guarapari e a questão desse pedágio? Uma coisa que eu entendo que como você falou, ia fazer duas perguntas em uma, né? Eu entendo em relação ao turismo. Guarapari, de fato, ele tem um aspecto geográfico muito bonito, né? As praias, é uma cidade que tem a geografia privilegiada, tem as montanhas aqui ao fundo, mas eu sou enfático em relação a isso. A cidade tem que ser preparada para quem vive nela. O turismo é consequência. Muitas cidades têm parques bonitos, foi feito para o turista, e ninguém usa, entendeu? Somente quando vem os turistas. Então você tem que fazer parques que as pessoas venham e utilizem os parques. As praias da cidade têm que ser acessível para todo morador, até quem está lá na periferia. Então essa facilidade de você trazer a cidade para dentro da vida cotidiana do seu cidadão, que você transforma essa cidade em potencialmente turística. A cidade tem que ser boa para se viver. Esses aspectos, o pedágio ficou bem claro que a extinção do pedágio na Terceira Ponte foi força do poder popular. A mobilização que ocorreu, que foi para a rua, a ocupação dos estudantes da Assembleia Legislativa e toda a pressão que foi feita em cima do Ministério Público e de outras instituições, forçaram o governo a recuar em relação, porque duvido, se não tivesse pressão, o pedágio não cairia. Aqui, eu acredito que se a sociedade estiver mobilizada, cai o pedágio também. No nossa administração não tem pedágio. Eu sou radicalmente contra o pedágio. Privatização de rodovia, delegar esse poder para a iniciativa privada, onde os valores são muito altos e o retorno que ele dá em relação às melhorias que as vias necessitam é muito pequeno. Então, o Estado tem seus papéis. Tem coisas que estão, inclusive, muito bem descritas na Constituição Federal, essa que está vigente. E a gente não entende que o Estado cada vez mais quer se isentar das suas responsabilidades. Na questão do turismo ainda, tem um projeto
que isso é muito importante para a transformação e para o desenvolvimento do turismo de Guarapari, que é a construção do aeroporto aqui em Santa Mônica. Isso aí esse projeto existe e ele daria uma sustentabilidade para o nosso turismo aqui da região. O que você, como governador, como você sairia dessa na construção desse aeroporto para nós? Olha, essa parte de infraestrutura, né, que são mais são as situações que envolvem a questão mais complexa e regional. Essa região de Guarapari, ela tá em crescimento, porque a gente pode dizer que Guarapari hoje pode ser uma sede metropolitana daqui a alguns anos, porque o entorno, os municípios que estão aqui, o entorno, eles estão sofrendo impacto, estão em empreendimentos industriais. Então, essa mão de obra que está vindo para cá, que muitas das vezes é mão de obra especializada, eu até falei inicialmente que geralmente quando se faz um parque industrial, vem um exército de pessoas trabalhar, porque é a força de trabalho da construção civil. Vencida essa parte, fica aquele exército desempregado e vem a mão de obra técnica. Então, quer dizer, você tem que pensar que depois que passa o projeto, a obra desse empreendimento, você vai ter uma população que vai ficar ali, vai ocupar a periferia de Guarapari. E, por outro lado, vai vir uma outra que vai querer benefícios como faculdades, supermercado, shopping center, vão usufruir da cidade também. Então, você tem que preparar a cidade para todos utilizarem. Então, a cidade tem que estar pronta para isso. O Estado tem que dar condições para que o Estado se planeje para a cidade crescer e dar atendimento a esse segmento, a esses segmentos que estão se formando dentro da cidade, porque a cidade cresce e você cria duas cidades, uma linha dividindo os ricos e os pobres, né? A cidade tem que ser para todos. Isso aí. Bom, agora é a vez da pergunta do editor-chefe do site Século Diário, José Rabelo. Candidato, o senhor, em algumas entrevistas que o senhor deu, o senhor falou sobre expropriação de terras, né? Essa pergunta, no primeiro momento, causou assim também um impacto muito grande. Assim, as pessoas falaram: mas como o senhor vai fazer isso? Isso é inconstitucional. Até para pegar um exemplo aqui do Espírito Santo, a gente teve uma situação recente, né, quando a Aracruz Celulose, hoje Fibria, tomou a terra dos índios, tomou a terra dos quilombolas. E isso tudo aconteceu, inclusive, com violência. E isso foi aceito como uma coisa normal. Quando o senhor falou da expropriação de terra, inclusive desses, acredito eu, entendi assim, dos grandes empreendimentos que detêm grandes latifúndios de terra no Estado, eu imagino que sejam essas terras, o senhor está se referindo, por exemplo, essa ideia foi colocada como uma coisa assim absurda, né? Outra ideia que o senhor colocou como absurda foi a questão da saúde, que o senhor fez uma crítica e falou que a saúde está sendo privatizada e que a saúde é um serviço essencial que deveria continuar na mão do Estado. E essa questão também é bastante polêmica, embora quando o senhor colocou a proposta criticando a privatização da saúde, isso também foi colocado como uma coisa absurda. Isso não existe nem consenso nessa história. Eu queria que o senhor comentasse um pouco esses dois casos da expropriação de terra que os índios, os quilombolas foram vítimas e essa história da privatização da saúde. Eu vou ser até mais polêmico. Eu entendo que saúde é inegociável. Saúde e educação é dever do Estado e ponto final. Eu acredito que médico não tem que ser dono de hospital, nem de clínica, nem de laboratório, muito menos de consultório. A saúde tem que ser 100% do Estado. Isso na visão dos comunistas, do PCB, isso é inegociável. Isso aí eu acredito que não tem outra chance em relação a isso. Nós vamos bater de frente. Saúde tem que ser pública e de qualidade. Hoje os hospitais só têm a casca de público. Por dentro dele, cooperativa médica, de serviços, são entidades sociais que gerenciam o hospital, laboratórios privados. Então, quer dizer, a saúde está perdendo seu aspecto social. Ele está voltado para o lucro. O lucro de quem? Esse que é um ponto. Em relação à expropriação de terra, eu tenho bem claro,
Quando começaram a privatizar o bem público do brasileiro, que começaram a botar nossas mineradoras, o nosso sistema de telefonia, e as empresas públicas começaram a ser vendidas por pouco menos ou nada, e ainda por cima, com financiamento do próprio dinheiro que era do cidadão brasileiro, que foi dinheiro emprestado para essas empresas para pagar o Estado, e hoje o que nós temos? Uma situação que as divisas econômicas do nosso país vão para fora e não são revertidas para dentro do país para justamente atender essas demandas, como saúde e educação e transporte público, que a gente entende também que tem que ser estatizado. Outra coisa que eu acredito, que a terra, isso está na Constituição, ela tem seu fim social. Então, como fim social, ela pode sim atender a necessidade do trabalhador, porque não só o trabalhador tem a necessidade de trabalhar, mas nós que vivemos nos aglomerados urbanos temos a necessidade de se alimentar. E a terra tem que atender esse aspecto. A alimentação do cidadão que está na cidade, o trabalho do produtor rural, do pequeno produtor para produzir esse alimento. Pois bem, nós vamos chegando ao final do programa e agora nessa última parte a gente tem um espaço para você fazer as considerações finais, para você amarrar de repente uma questão que não foi dita aqui. Sim. Ou que você quiser esclarecer algum outro ponto e você poder falar diretamente com o telespectador ou eleitor de Guarapari. 3 minutos para você. Eleitor de Guarapari, né? Eu gostaria imensamente, né, de estou trazendo essa mensagem que é a construção do poder popular. Guarapari, eu falei quando cheguei aqui, Guarapari é uma cidade que o Brasil tem o Espírito Santo tem uma dívida muito grande com Guarapari, porque Guarapari sempre foi nossa maior referência em cidade de saúde, em turismo, e praticamente os últimos governos abandonaram Guarapari. Guarapari precisa hoje de tomar novamente um choque de desenvolvimento interno para a sua população usufruir da cidade, não ser praticamente uma cidade sazonal, uma cidade que fica com a rede hoteleira esvaziada, com apartamentos vazios, com lojas e comércios vazios. Guarapari precisa voltar a um ritmo de uma cidade grande, que ela tem potencial para isso, porque hoje tem vários empreendimentos acontecendo no entorno, que vão desenvolver economicamente a cidade, o estado. Então, quer dizer, Guarapari não pode ficar de fora, nem pode pegar mais uma herança de um caos urbano que esses empreendimentos podem deixar. Isso tem exemplo claro e histórico, que quando houve os grandes projetos na região metropolitana, praticamente ficou vários bolsões de miséria, várias ocupações irregulares, várias pessoas em subemprego, e a cidade teve que crescer com essa realidade e, consequentemente, isso aí gera outros problemas como criminalidade, caos urbano, e é isso que nós não queremos. Nós queremos que que o Espírito Santo cresça, voltado para dentro dele, mas voltado principalmente para o seu cidadão, porque o nosso programa é pela vida. E pela vida nós defendemos que saúde, educação e transporte é dever do Estado e direito do cidadão, não pode ser fruto de mercadoria. A vida tem que estar em primeiro lugar. Eu convido a vocês a conhecer o nosso programa do Partido Comunista Brasileiro. Eu sou candidato ao governo do Estado e o nosso candidato a presidente é Mauro Iazzi, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, essa discussão, ela está ocorrendo no Brasil todo, nós temos candidatos no Brasil todo, e no Espírito Santo nós temos uma proposta clara, governar o Espírito Santo com o poder popular. Pois bem, vamos chegando ao final dessa entrevista com Mauro Ribeiro, candidato ao governo pelo PCB. Lembrando que na próxima quinta-feira será a vez do candidato Rafael Furtado, do PSTU, candidato ao Senado Federal. Eu queria agradecer a presença do Mauro. Obrigado. Que colocou até aqui para conversar com os eleitores de Guarapari. Agradecer a presença do Antonino Campos, ele que é do jornal aqui da nossa região, o Jornal Hora da Gente. E também a presença de José Rabelo, que está sempre acompanhado aqui pelo Rogério Medeiros, que fica em off ali do outro lado, assistindo e acompanhando, junto conosco, valorizando aqui as nossas entrevistas. Lembrando para você que essa série de entrevistas foi idealizada para que você possa conhecer melhor cada candidato e dar um voto consciente. Afinal de contas, muita gente vai para a urna eletrônica sem mesmo nem conhecer
o nome, nem sabia nem qual é o nome dos candidatos. Aliás, Mauro, você não disse nem seu número aqui, hein? Essa deixa para você aí, ó. Meu número é 21, né? Meu número é 21. E a gente está firme nessa caminhada aí. E no dia 6 de outubro pode votar 21, que vocês vão ter a melhor opção para o governo do Estado. Pois bem, nós vamos chegando ao final, agradecendo a presença de todos. Quinta-feira que vem, Rafael Furtado, candidato do PSTU ao Senado, e aí, na outra segunda-feira, está programado a presença do candidato Paulo Artung, do PMDB, aqui na sede de entrevista. Eu quero agradecer a Guaramai, Desmago e a Rodoshop pelo apoio à produção desse programa. Nós ficamos por aqui, voltamos na próxima quinta-feira. Até lá!